Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Queridos amigos da emissora do bem na internet, a Rádio Fraternidade, que a paz de Jesus continue a estar conosco durante todo o tempo em que estivermos juntos, lendo o livro Nas Voragens do Pecado. Resumindo a leitura do capítulo 5 da segunda parte, que praticamente encerramos no programa passado, diríamos que, ao ver o seu plano descoberto diante de Luiz de Narbonne, Ruth Carolina, então agora não mais travestida da personagem de Olívia de Lavigne, que, em decorrência da tragédia de São Bartolomeu, perdeu o seu amado, que por sinal era irmão de Ruth Carolina, e assim, movida pelo ódio, planificou uma vingança terrível contra Luiz de Narbonne, o capitão da fé, que foi aquele responsável pelo trucidamento de toda a família de La Chapelle, os pais, os irmãos de Ruth Carolina, e entre eles o extraordinário Carlos Felipe II, que era então noivo de Olívia de Lavigne. Olívia, desesperada, e Ruth, desamparada. Eram, na verdade, amigas, se tornaram amigas na dor, e então arquitetaram o plano terrível para se vingar de Luiz de Narbonne. Acontecimentos vários tiveram ocasião, como os amigos ouvintes ouviram e a acompanharam, e agora estamos praticamente no ponto climático decisivo do livro, aonde Luiz de Narbonne descobre a traição que Ruth fez. E não obstante ser ela, como ela mesmo diz, merecedora do desprezo e até, quem sabe, da morte pelas mãos de Luiz de Narbonne, mas ele, perdidamente apaixonado por ela, se deixa ainda envolver pelos seus encantos e então ardilosamente ela, no término do capítulo 5, leva Luiz de Narbonne, após passarem um dia inteiro encerrado em uma prisão domiciliar do Castelo de Luís, para se confessar em igreja, como eles definiram, para se depurar e esquecer o passado, ambos se perdoarem e continuarem a vida de amor, já que Luiz de Narbonne não aceitava a ideia de perder Ruth Carolina. Pois bem, naquela mesma noite em que foi tudo descoberto pelo Monsieur de B e por Reginaldo de Trulles, em que foi levado a conhecimento a Luiz de Narbonne e que ele, desvairado, não acreditava na situação, levando-a à prisão, naquele mesmo dia à noite foram à Capela de Saint-Germain com a intenção de se confessarem e depurarem suas almas. Estavam eles em todo o trajeto disfarçado de colonos, como se não fossem da fidalguia, a fim de não despertar nenhuma suspeita. Em chegando da igreja, Ruth Carolina fez com que Luiz de Narbonne fosse inicialmente ter a conferência com o capelão do dia, e lá, estando com ele, enquanto ele confessava, Ruth Carolina, que já havia preparado a sua fuga com Frederico de G, que fora o seu amigo de infância, o seu companheiro de infância e também o prometido pelas famílias para se casar com Ruth Carolina, que agora se encontrava na Baviera, dentro do conforto de um lar honrado e feliz, junto com ele, Ruth então preparou o plano, saiu sorrateiramente da igreja e fugiu para Baviera. Antes, porém, de fugir, Ruth Carolina ainda teve o requinte de mandar uma carta para Catarina de Médicis, aonde ela denunciava uma conspiração
encabeçada por Luís de Narbonne. A ideia era que, o que efetivamente aconteceu, veremos no futuro, Luís de Narbonne fosse parar nas garras da Catarina de Médicis, a rainha-mãe. E então, o capítulo encerra-se com Ruth Carolina viajando para a Baviera para viver uma nova vida com Frederico de G, deixando para trás, então, aquela conspiração que ela realizou, orientada, como nos recordamos, pelo espírito de Olívia de Lavínia, que com a morte do seu amado não suportou e veio também a se desencarnar, tornando-se, do outro lado da vida, no plano espiritual, a assessora e obsessora de Ruth Carolina, para que aquele plano de vingança pudesse realmente ser efetivado. Agora entramos na terceira parte do livro, no capítulo 1, onde o espírito Charles, através da psicografia de Ivone A. Pereira, intitulou Mas a Vida Prossegue. Há no início do capítulo 6 a seguinte anotação feita pelo Espírito Chaves, uma anotação de Mateus que está no capítulo 5, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E a seguinte narrativa do capítulo 6, ou melhor, do capítulo 1 da terceira parte, que é a sequência, obviamente, do capítulo 5 da segunda parte. Estamos efetivamente, caríssimos ouvintes e meus irmãos do Ideal Espírita, todos aqueles que nos acompanham nessa narrativa, um pouquinho além da metade do livro. Portanto, ainda teremos oportunidade para encerrar esse livro de passarmos muitos programas juntos. Que possa Jesus nos dar muita força, muita energia, muita alegria para continuarmos a nossa modesta tarefa na leitura das obras de Ivone A. Pereira inicialmente. A vida prossegue. E com a anotação no prenúncio do capítulo de Mateus, aonde Jesus estabelece com grafia magistral que o perdão é exatamente a bênção, a terapia necessária que a criatura precisa para viver em paz. E alerta que aquele que perdoar será perdoado, mas quem não perdoa não poderá ser perdoado. Intitula-se, então, capítulo 1, Um crime nas sombras. A conferência de Luís de Narbonne com o capelão do dia em Saint-Germain levou cerca de 1 hora. Ajoelhado, humilde, por vezes excitado, de outras quase lacrimoso, mas verdadeiro sempre, suplicava aflito terminada a exposição do melindroso drama que vivia. Desejo, sim, ó Senhor, fazer duras penitências para merecer de Deus Altíssimo a clemência e a proteção de que tão necessitado me sinto. Rogo-vos, Monsenhor, pelo amor do Cristo crucificado, que supliqueis a Deus por mim, porque me reconheço aniquilado pelo infortúnio. E com a vossa reconhecida piedade, dai-me qualquer penitência, mas não aquela que me obrigue à separação da mulher que amo, porque neste caso eu vos desobedecerei, porquanto não sei, não posso e nem quero viver sem ela. Trata-se de uma questão não apenas de vida como de morte, mas até mesmo da salvação de minha alma, pois sinto que, apartado dela,
eu me perderei nos ervos, escasseando-me forças até mesmo para continuar alimentando a minha confiança em Deus. Exigi de mim, Monsenhor, que abandone o mundo e me retire para uma ermida, porém, junto a ela. Mas deixai-me a minha mulher, porque sem ela, eu já vou-lo disse, eu não mais saberei respeitar, nem mesmo o próprio Deus. Sou capaz de enfrentar até mesmo a Deus para continuar com ela. Disse então Monsenhor a ele, blasfemas, senhor conde. Proíbo-vos que assim continueis na vossa confissão. Um sentimento de tal natureza é ofensivo à divindade e brada aos céus. Sois um religioso, foste quase sacerdote. Lembrai-vos que São Paulo esclareceu que a caridade, isto é, o amor, é paciente, é resignado, é perdoador, tudo sofrendo e suportando de boa mente sem se revoltar. O drama que acabais de relatar é doloroso e terrível com efeito. Não creio que essa mulher que jogou a própria honra pessoal para vingar na vossa pessoa a morte da família, que um decreto do rei e não propriamente vós havia condenado, que arriscou a liberdade e a vida com tão grande indiferença pelo que adviesse, possua um coração compreensivo bastante para que, esquecendo o sangue derramado sob o vosso comando, a vós mesmos se entregue, a não ser efetivamente perpetrando uma dessas vinganças que estarrecem quantos dela tenham notícias. Mas aquele que ama lealmente e todo se consagra ao anelo de ser igualmente amado, estará sempre inclinado a compreender no coração alheio o ardor que o seu próprio coração é o único a sentir, a desculpar o ente amado das suspeitas que até a própria lógica dos fatos aponta, forçando-se a uma confiança que a razão repele e os acontecimentos desmentem. Senhor, veja bem, ela me teve à sua mercê, escravizada a seus pés, adormecido em seus braços. Voltou a dizer Luís de Narbonne, num esforço para a si mesmo convencer do que afirmava. Poderia ter me assassinado facilmente, não o fez. Mostrou-me, ao contrário, desde o primeiro dia, uma ternura cativante. Afirmo-vos que desejou vingar-se, mas não o pôde fazer, porque o amor surpreendeu-lhe o coração, tolhendo-lhe a ação. Pelo menos foi assim que Ruth e Carolina convenceu Luís de Narbonne a não mantê-la presa e a entender os seus sentimentos, dizendo a ele que durante o tempo em que ela desenvolvia a sua vindita, a sua vingança, ela veio se apaixonar por ele perdidamente, no que ele acreditou, e agora estava afirmando diante do sacerdote em confissão. Angustioso silêncio então seguiu-se, durante o qual não se saberia quem o mais apreensivo, se Luís de Narbonne ou seu confessor. Aquele, porém, orava, chocado e temeroso, iniciando já na própria mente com os trabalhos da dor, o arrependimento pelos excessos dos dias execráveis de São Bartolomeu. Meu Deus, dizia, tende misericórdia de mim. Foi pela honra de vossa igreja que procurei arredar os traidores da verdadeira fé. Tende misericórdia. Mea culpa, Senhor, tende misericórdia. Estamos mais uma vez observando, isso já dissemos em outras ocasiões, o caráter probo e até íntegro de Luís de Narbonne.
quando, sob as suas ordens, os soldados massacraram toda a família dos de La Chapelle, que são os familiares de Ana Carolina, ou de Ruth Carolina, melhor dizendo, ele não estava movido por um desejo pessoal. Não era ódio que ele sentia da família, mas era um zelo extremado sobre as coisas da Igreja Católica. Ele foi educado por Monsieur de B, que incutiu nele tudo aquilo que é possível dizer sobre a Igreja de bem, e que a Igreja, na verdade, era uma força dominante. E ainda mais, sob as ordens do reinado da França, sob o comando de Catarina de Médicis, que influenciava em tudo, foi ele obrigado a fazer aquele massacre. Claro que, na verdade, a sua culpabilidade também é demonstrada, efetivada e até acentuada, porque nada justificaria o morticínio que ele realmente promoveu dos familiares de Ruth. Mas ele, na verdade, não era mau. Era um fanático religioso e que achava estar fazendo a vontade de Deus, seu soberano. Por isso agora ele via o que tinha cometido e pedia misericórdia a Deus. E então, subitamente, sintetizando a decisão, o capelão murmurou confuso e sincero, incapacitado para outro alvitre diante da gravidade do assunto. Senhor Conde de Narbonne, vosso caso não poderá ser resolvido pelos homens. Transcende para além das decisões que me são atribuídas. Dirigi-vos antes ao clero maior, ou mesmo à sua santidade. Sinceramente, creio que o exposto em vossa confissão alçou ao limite onde somente as leis onipotentes poderão intervir. Se a mulher que amais os quer, tomai-a sem nenhuma penitência autorizada pela minha incapacidade. Ficai com ela e esperai que Deus possa decidir. O penitente então levantou-se esperançoso, murmurando todavia, como que tecendo sonhos róseos à beira de um abismo, a si mesmo se consolando na desesperadora situação em que se encontrava. Não, não me separarei dela jamais. Partirei sim para a Itália ou para a Espanha dentro de alguns dias mais. Deverei afastar minha Otília, minha Ruth, afastá-la das iras de Catarina, que a perseguirá certamente ao descobrir o engodo que ela mesma foi envolvida. Deverei, ao demais, livrá-la dos possíveis processos que Arthur moverá ao descobrir a usurpação do nome de sua irmã. Sim, partirei quanto antes. É uma pobre órfã cuja família assassinei. Devo-lhe amor e proteção. Repararei o mal que lhe causei com a própria vida escravizada ao seu amor. Como vimos, imaginava Luís de Narbonne que Ruth Carolina estaria na nave da igreja aguardando-o enquanto ele se confessava, para depois ela então, com Luís de Narbonne, ele agora levá-la para continuar vivendo juntos. Pobre Luís, que não sabia que nessa altura Ruth Carolina estava já viajando junto com Frederico de G para a Baviera para viver uma nova vida. Pobre Luís, que não sabia ainda que, graças à urdidura de Ruth Carolina, ele seria, nas horas seguintes, como veremos, preso pela própria rainha e jogado em uma prisão terrível. Mas continuemos com o raciocínio de Luís de Narbonne. Quando ele chegou à nave da igreja, dirigindo-se ao local onde deixara Ruth Carolina, não a encontrou,
Mas mesmo assim não se preocupou no primeiro momento, crédulo e bem-intencionado, julgando com o próprio pensamento. Enquanto fazia as minhas orações na capela das penitências, minha Ruth deve ter ido para o confessionário. Eu vi Monsenhor ordenar ao irmão leigo que a introduzisse. Sentou-se, pois, humilde e solitário nos bancos franqueados ao público, que as sombras velavam, e esperou. Passaram-se longos minutos, meia hora. A igreja tornara-se completamente deserta, forçando-se a uma serenidade que principiava a impacientar-se. Esperou mais alguns minutos. Finalmente, não se podendo mais conter, levantou-se procurando aproximar-se do recinto do confessionário e procurar ver o interior, em busca da silhueta bem-amada. A porta da capela, completamente fechada, indicou que o expediente fora encerrado desde muito. Retornou à nave, iludindo-se já inquieto com a suposição de que se desencontrara daquela a quem considerava realmente esposa. Apenas reconheceu o noviço que o atendera de início, conduzindo-o à confissão. Perguntou-lhe: Monsenhor, o capelão onde se encontra? Retirou-se, senhor, para o descanso da noite. Mas e a senhora de Narbonne? Ela não estava confessando? Eu estou à espera dela. Ah, perdão, senhor conde, disse o serviçal. O acúmulo de serviço fazia-me esquecer da incumbência que tenho para vós. A senhora de Narbonne não se confessou hoje. Retirou-se da igreja acompanhada por um homem da vossa casa, um pajem. Tão logo entraste para a confissão. Eis aqui um comunicado que me confiou para vos entregar. Febril, Luís abriu o bilhete e leu. Sua Majestade, a Rainha, chama-me urgentemente ao Louvre. Peço-te procurar-me ali, para nos inteirarmos do que se passa e acompanhar-me no regresso à casa. A senha será Condessa de Narbonne, para seres conduzido até a mim. Vejam, ouvintes, como Ruth Carolina finalizou a sua ação de vingança. Primeiro, escreveu a rainha dizendo que havia uma conspiração comandada por Luís de Narbonne, já preparando, porque Luís de Narbonne, a seu pedido, iria procurá-la no palácio. E ao invés de encontrar Ruth Carolina no palácio, que já havia fugido com Frederico de G, ele ia encontrar exatamente a prisão. E então ele se retirou, rumo ao castelo para encontrar-se com Catarina de Médici. Deixemos ele então nesta caminhada e encerremos o programa de hoje pedindo a Jesus que nos ampare e que nos proteja, dando-nos a sua paz e a sua bênção, e que nós possamos juntos continuar sempre dispostos a buscar a nossa melhoria espiritual, a buscar o progresso, através não apenas de leituras edificantes como esta, mas principalmente através da prática do bem e do amor ao próximo. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Estaremos juntos no próximo programa, na próxima semana.